Paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu estou passando aqui para compartilhar uma pequena mensagem de um texto que eu estava lendo hoje pela manhã e fala bastante ao meu coração. Eu acredito que ele possa falar bastante ao teu coração também. E estive afastado alguns dias, estava em oração com os amigos, fiquei um período de oração, estava meditando sobre algumas coisas, organizando algumas coisas na minha vida, mas agora estou de volta e meu desejo é sempre estar gravando uma pequena mensagem, é sempre estar gravando uma entrevista e estar compartilhando com vocês do canal. E mais uma vez gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, né, que estão ajudando esta obra, né, porque o objetivo é compartilhar com meus amigos um pouco daquilo que eu tenho aprendido através das leituras da palavra do Senhor, né? E a palavra ela tem atingido a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, todos nós tem sido ensinados pela palavra do Senhor, e o Senhor cada dia tem nos mudado, tem nos amadurecido, né? E é bom a gente compartilhar as coisas boas que acontecem na nossa vida, né? É bom a gente passar para outras pessoas que às vezes não sabe o que fazer, mas quando você testemunha algo que você viveu, algo que Deus te ajudou a superar, essa pessoa então encontra, né, um conselho, ela encontra uma saída através daquilo que você viveu, daquilo que você passou. Então, eu gostaria de compartilhar uma pequena palavra, né? Espero que fale ao seu coração, que traga edificação, em nome de Jesus Cristo. Desde já, eu gostaria de pedir a vocês, né, aqueles que ainda não são inscritos no canal, para estar se inscrevendo, deixando uma curtida aí no vídeo, compartilhando com alguns irmãos também, e que Deus abençoe você. Amém? Então a palavra que eu gostaria de compartilhar hoje, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, no versículo 1. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados.
Irmãos, Jesus, ele tinha o costume de ensinar ao povo através de parábolas, através de algumas histórias, né? Histórias simples, mas com um significado profundo. E naquele momento, né, Jesus já tinha operado muitos sinais, muitas maravilhas, havia uma multidão que estava seguindo a ele. Então ele conta essa parábola do semeador, né? E eu vejo essa parábola como o resultado que o evangelho causa nas pessoas que escutam, né? Quando você prega a palavra, quando você anuncia o evangelho, isso traz resultado na vida das pessoas que ouvem, né? E essa parábola, acredito eu, que fala muito sobre isso. Fala sobre o resultado que a mensagem traz nas nossas vidas. E muitos não entenderam a parábola quando Jesus falou, né? E se você lê, você que ainda nunca leu a Bíblia, você lê essa primeira parte que eu li, provavelmente você não vai entender também. E aquelas pessoas que estavam ali, algumas pessoas que estavam ali, perguntaram a Jesus, né, o que é que significava. Jesus, em particular, explicou para aquelas pessoas a parábola. E é interessante algo que Jesus fala no versículo 11. Eu vou ler o 10 também, que diz assim, ó: E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, mas não seria bom que todas as pessoas entendessem a parábola, entendessem a mensagem, para que os seus pecados fossem perdoados, para que eles fossem salvos, alcançados pela palavra? Eu fiquei me questionando aquela fala de Jesus. Mas conhecendo outros textos, por isso que é muito importante você ler as Escrituras, porque a própria palavra vai tirar suas dúvidas em relação àquilo a forma como você vê o Evangelho, a forma como você vê a Deus. A própria palavra ela vai te mostrar muitas coisas, então é preciso ler, estudar, ler, buscar a revelação do Senhor, tomar cuidado antes de trazer uma interpretação equivocada sobre um texto. Você precisa buscar, você precisa aprender. Então, eu fiquei me questionando, né? Questionando a palavra, perdão. Questionando aquela palavra que Jesus havia dito, né? A vós é dado conhecer, né, os mistérios do reino de Deus. E para aquelas pessoas, não. Aquelas pessoas ele falava por parábolas, para que algumas delas não compreendessem. Mas conhecendo as Escrituras, eu vejo que todas as pessoas que procurou Jesus para compreender o que estava acontecendo, ele parou e falou. Ele parou e explicou, tirou as suas dúvidas, falou grandes coisas para as pessoas que foram até ele, buscando aprender, buscando conhecer mais. Eu posso citar o exemplo de Nicodemos, que chega até Jesus, né? E Jesus fala grandes coisas para ele. Eu não vou entrar naquilo que foi dito a Nicodemos, mas Jesus fala grandes coisas para Nicodemos que muda a vida dele. Porque quando Jesus é crucificado, que ele é tirado da cruz, José de Arimateia e Nicodemos estava ali.
Então ele buscou a Jesus, ouviu a palavra de Jesus e aquela palavra tocou em Nicodemos. Então todas as pessoas que procuravam Jesus, ele liberava uma palavra, ele falava uma palavra. E existe um versículo que diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu vejo que o Senhor deseja, assim, falar a todas as pessoas, que todas as pessoas conheçam a verdade, que todas as pessoas se arrependam de seus pecados. Porém, o Senhor só vai falar para aqueles que buscarem, para aqueles que desejarem, para aqueles que anseiarem pela sua palavra. Então, uma pessoa que não está nem aí, uma pessoa que ela não busca aprender, ela não busca tirar suas dúvidas, ela não procura se envolver com o Senhor, essa pessoa não vai ouvir nada. Eu posso citar alguns exemplos, porque a Bíblia fala que Zaqueu queria ver Jesus. E ele sobe numa árvore, porque Jesus estava em volta de uma multidão e ele não conseguia ter acesso a Jesus, então ele sobe numa árvore e Jesus vem daquele homem, fala: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou na sua casa. Jesus viu que Zaqueu estava querendo conhecer a ele, então Jesus foi até a casa daquele homem que estava buscando. Ele deixou a multidão, e muitos daquela multidão estavam buscando curas, milagres, e não conhecer a ele, né? Então ele deixou a multidão e foi até a casa de Zaqueu. E Zaqueu foi tremendamente tocado pelas palavras que Jesus disse para ele. Mas tinha outro homem que também queria ver Jesus, e era Herodes. Só que Herodes não queria ver Jesus para conhecer, ele queria saber se realmente Jesus era aquele que as pessoas tanto falavam, né? Queria ver um sinal, queria ver uma maravilha feita por Jesus. E Jesus não diz uma palavra para Herodes. Quando Jesus também ele está na cruz, havia 2 ladrões e um estava questionando a ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, né? Salva a ti mesmo, salva a nós também. E Jesus não diz nenhuma palavra para aquele ladrão, porém ao outro ladrão que pede ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala para ele: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então para um, Jesus não falou nada, para outro Jesus falou. Então eu entendo através dessas passagens que Deus fala àqueles que buscam, àqueles que têm humildade. E há um texto que fala sobre isso, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então todo aquele que chega diante de Deus, com humildade, querendo conhecer a Ele, Deus fala profundamente, Deus mostra os seus segredos, os seus mistérios. Como aqui diz, né? A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Irmãos, aquelas pessoas estavam em particular com Jesus, querendo entender a parábola. Para eles foram revelados o significado. Mas para aquela multidão que só estavam buscando a bênção, a cura, eles até receberam a cura, muitos receberam seus milagres. Mas para eles não foi dito a palavra, a revelação daquela palavra. Então, o Senhor só fala para aqueles que buscam, para aqueles que desejam. E o mais importante que a gente pode receber é a palavra de Deus. Porque uma pessoa ela pode ser curada das suas enfermidades e ir para o inferno. Mas alguém que recebeu a palavra de Deus, alguém que se arrependeu, alguém que confessou seus pecados, ele vai receber a graça, a misericórdia de Deus. Ele vai ser salvo. Então, o mais importante para o ser humano, desde o princípio, desde quando o homem foi formado, o mais importante é a palavra de Deus. Porque Deus disse para Adão não comer do fruto. Então, aquela palavra era o mais importante para Adão.
para Adão e Eva não comer do fruto. Se nós observarmos a palavra, se nós aprendermos a palavra e obedecermos a palavra, nós vamos ser salvos. E isso é o mais importante. Claro que Deus se compadece de nós. Deus nos cura, Deus nos liberta. Deus faz os seus milagres, mas o mais importante é a sua palavra. Então precisamos chegar diante de Deus querendo entender a sua palavra. Fazer como aqueles homens. Senhor, me ensina. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muitas coisas. Teve um dia que eu me ajoelhei, chorei, falei, Senhor, me ensina, eu quero entender. Eu lembrei de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos. E aí eu comecei a orar, falo, Senhor, me dá sabedoria para entender a Tua palavra. E pela graça de Deus eu tenho compreendido algumas coisas. É claro que não dá para saber tudo, a gente precisa cada dia mais buscar e aumentar o nosso conhecimento. Mas a partir daquele dia eu continuei lendo, continuei buscando e o Senhor foi me mostrando muitas coisas, né? Eu fui anotando muitas coisas que o Senhor vem falando, né? Até o dia de hoje. Anoto muitas coisas que o Senhor vem mostrando através da palavra. Então é necessário buscar com um coração verdadeiro, um coração sincero. Falar, Senhor, me mostra o que o Senhor quer falar para mim. O que o Senhor quer de mim. Né? Muitas vezes chegamos diante de Deus buscando algo, mas também devemos chegar diante dele querendo entregar algo à nossa vida, ao nosso coração, ao nosso tempo. Né? Então aqueles homens que chegaram diante de Jesus pedindo a ele, Senhor, né? O que é que significa essa parábola? Jesus chega e explica para eles. E eu vou ler a explicação que Jesus deu para aqueles homens. Então, Marcos, capítulo 4, no versículo 13, diz assim, e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Então, eu vejo, através da explicação desta parábola, que o que Jesus estava querendo dizer é que quando o evangelho é pregado, né, isto causa algo nas pessoas que estão ouvindo. Então, a primeira parte, né, da parábola, quando Jesus fala que a semente caiu, né, e as aves dos céus vieram e pegaram a semente, não deu tempo da semente crescer, né, simboliza aquela pessoa que ouviu a palavra, né, e veio Satanás e roubou a palavra que foi dita para ela. Ou seja, a pessoa que ouviu a mensagem, mas entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Foi dita a palavra para esta pessoa, mas ela não se importou de nenhuma forma. E a segunda parte
fala que existem outras pessoas que recebem a palavra e recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, enquanto existem alguns que escutam e não dão importância, existem outras pessoas que escutam a mensagem e logo recebem com alegria. Mas por causa das tribulações, né, por causa das perseguições, chega no trabalho e acaba não fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas fazem, e essa pessoa começa a ser excluída porque ela não pode mais frequentar determinados lugares ou participar de determinadas conversas. Então essa pessoa ela se sente excluída ou até mesmo perseguida, né? Ela deixa de conseguir uma promoção porque ela não está disposta a fazer determinadas coisas para conseguir essa promoção. Então ela recebe, de certa forma, uma perseguição por causa da sua fé. E por conta disso, por conta dessas perseguições, até da família, os familiares, alguns familiares não aceitam, falam mal, ou alguns amigos zombam. Por conta dessas coisas, a pessoa acaba abandonando aquilo que ela ouviu, aquilo que ela aprendeu. Então existe esse tipo de pessoa também, né, que escuta a palavra e por conta dessas dificuldades acabam abandonando. Jesus também fala que há outro tipo de pessoa, né, que recebem a palavra, escuta a palavra, mas ela tem espinhos. Elas recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Então são pessoas que escutam a palavra, mas ela não tem como essa palavra crescer dentro do seu coração, porque ela está preocupada com outras coisas. Ela não está colocando a sua mente na palavra de Deus. Ela está preocupada com outras coisas, sua vida profissional, ou seu lazer, ou seu passeio, ou suas viagens, seu dinheiro. Está mais preocupado em achar maneiras de aumentar a sua renda. Está mais preocupado em viajar e passear, e que não tem problema nenhum, né, você fazer essas coisas, mas o problema é quando você só faz isso, quando você exagera nessas coisas, né, e esquece da palavra do Senhor, e esquece de ouvir a palavra, de ler a palavra, de orar, de estar com o Senhor. E isso é como espinhos que vai sufocando a sua fé, né? Então, o salmista diz, né, Salmo 119, no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, precisamos esconder a palavra no nosso coração, precisamos ter a palavra na nossa mente, no nosso coração, todos os dias, para que nada que esteja à nossa volta venha sufocar a nossa fé. Aquilo que está crescendo dentro de nós não pode ser sufocado pelas coisas externas. Não podemos ser ambiciosos, só pensar no dinheiro, só pensar nas bênçãos. Jesus falou em parábola para muitas pessoas que estavam ali. Algumas delas, com certeza, estavam buscando apenas os milagres. E até receberam alguns dos milagres e foram embora. Mas onde estão aqueles que estão buscando entender a palavra?
ser alcançados pela palavra, perdão. O Senhor está à procura dessas pessoas. Ele procura verdadeiros adoradores, pessoas que verdadeiramente estão buscando ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Então devemos fazer isso, devemos chegar diante de Deus, buscando entender a sua palavra, porque Ele quer falar no nosso coração. E existe outro tipo de pessoas, que são as pessoas que escutam a palavra e elas preservam a palavra em seus corações. E a pessoa, quando faz isso, quando ela preserva a palavra do Senhor em seus corações, né? Quando ela continua lendo, buscando, querendo conhecer mais o Senhor, essa pessoa é como uma árvore cheia de frutos. Cheia de frutos. É uma pessoa cheia do amor de Deus, da paz, da alegria, da mansidão, do autocontrole. Ela não é mais dominada pelo pecado, pelo desejo da carne, mas ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que você possa chegar diante de Deus querendo ouvir a sua palavra, querendo ouvir aquilo que Ele quer falar para você. E pode ter certeza que quando você chegar diante dEle com o coração quebrantado, querendo conhecer a Ele, você vai ouvir coisas grandes. E isso vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Se você deseja viver uma vida no Evangelho, deve ter um coração voltado para o Senhor. Caso contrário, você não vai conseguir permanecer. Se o seu coração não estiver no Senhor, se a sua mente, né, se o seu anseio não estiver no Senhor, dificilmente você vai conseguir ficar em pé. Precisamos permanecer nele. Precisamos estar com Ele todos os dias, como a corça que anseia pela corrente das águas. Que nossa alma venha anseiar pelo Senhor, venha desejar por Ele, entender mais e mais, buscar mais e mais a sua palavra. Em nome de Jesus, queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Espero que essa palavra tenha abençoado você. Eu ainda estou aprendendo a palavra, ainda estou aprendendo a passar a palavra, mas espero que eu tenha conseguido passar de uma maneira que todos possam compreender e serem edificados. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Orem por mim, orem pela minha família. Se tem um presente que você pode dar para alguém, um presente precioso que você pode dar para uma pessoa, é a oração. E mais uma vez, eu gostaria de alertar você a chegar diante de Deus, buscando a sua palavra, porque é a palavra de Deus que vai te trazer o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o autocontrole, a fé. É a palavra que vai te libertar dos pecados. Palavra, a vida com o Senhor é que vai te trazer felicidade. Independente do que aconteça em sua volta, você vai estar feliz, porque o Senhor vai estar contigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada sentirei falta, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu gostaria de pedir para que você que gostou desse vídeo possa se inscrever no canal, curtir e compartilhar com outros irmãos,
com outras pessoas para que também sejam edificadas em nome de Jesus. Abraço, que Deus abençoe a todos.